bem-vindos então a mais uma aula sobre transformada, nesse caso agora inversa de Laplace, né? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e vamos verificar aí como que a gente faz esse processo agora inverso, né? Bem, então, como já foi falado anteriormente, né, a transformada de Laplace ela serve para resolver equações diferenciais ordinárias. Esse diagramazinho aqui, ele explica exatamente como que vai acontecer, tá? Então, nós temos uma equação diferencial, aí a gente aplica a transformada de Laplace, essa equação, então, ela vira algébrica, resolve-se a equação algébrica, e depois a gente aplica a transformada inversa para poder conseguir a solução da equação diferencial. Né? Esse procedimento que a gente viu na aula passada, por exemplo, ele só faz esse procedimento aqui em cima, né? Então, a gente não pode deixar a equação numa outra variável. Se ela começou numa variável t, ela tem que permanecer a solução, no caso, na variável t. Quando a gente faz a transformada, ela passa da variável t para a variável s. E aí, então, por isso que tem que fazer todo esse procedimento aqui desse diagrama, para que a gente consiga realmente construir a solução da equação diferencial, tá? Então, essa transformada inversa, ela vai pegar a transformada que já foi em relação a S, né? Depois que você resolveu essa parte aqui, ó, solução da equação algébrica, que ela está em S, e a gente retorna então para a função original e na variável original também, que é no caso do t, certo? Como que a gente vai indicar então a transformada inversa, né? A transformada inversa é aquele Lzinho de Laplace a menos 1, sendo que agora o domínio da transformada inversa é exatamente essas funções que dependem da variável s, tá? Depois que ela já passou pela transformação de Laplace, ela transformou nessa funçãozinha de s, e a gente aplica a transformada inversa nela e volta para a variável t, certo? Então, como que a gente vai utilizar essa transformada inversa para fazer o cálculo, né? Bem, existem várias maneiras, só que aqui eu listei duas, que é o que a gente vai realmente utilizar de fato, tá? Mas para isso, vocês precisam fazer aquele primeiro exercício da construção das tabelas de transformada, porque a gente vai utilizar elas tanto para ir como para voltar, tá? A transformada inversa, ela vai utilizar a mesma tabela, então se você não souber exatamente aquelas transformações de funções, no caso constante, função polinomial, função trigonométrica, função exponencial e algumas outras que a gente vai ver aqui na frente, aí vai ficar difícil a gente conseguir, então, resolver as equações diferenciais, porque tem que estar na ponta da língua aí essas transformadas, tá bom? E uma outra coisa que a gente vai utilizar também é a decomposição em frações parciais, que é um método que a gente vê lá em cálculo 1, né? Aí, no caso, vocês vão ter também que fazer uma revisãozinha breve para poder resolver, porque senão vocês vão ficar parados lá, vão ficar estacionados no lugar e não vão conseguir resolver, tá bom? Então, a gente precisa saber essas duas coisas aqui, a tabela e a decomposição em fração parcial, tá? Bem, a formulazinha da transformada inversa, a gente já viu, né, a notação, SL é menos 1 de Fzão de S, e ela vai ser novamente uma integral imprópria, tá bom? Só que aqui nesse caso, ela está completa, tá? No caso, a gente está trabalhando aqui com o espaço complexo. No caso de vocês, a gente não vai bater tão forte nessa tecla do espaço complexo. Por isso, ele acrescentou mais a parte imaginária aqui desse número complexo, tá? Mas no caso de vocês, já é bem mais simples, beleza? Lembra que lá na transformada de Laplace direta, a gente tinha aquela funçãozinha que multiplica, né? Nesse caso aqui, é exponencial de st, não tem o sinal. Lá na transformada direta era e elevado a menos st. Então, aqui é a diferença também de uma para outra. A função agora depende da variável s, essa integral é em s, e depois no final a gente multiplica por 1 sobre 2π, tá? Mas a gente não vai precisar de fato fazer essa conta aqui, tá? A gente não vai precisar. O que a gente vai precisar é exatamente saber a tabelinha, tá? Por isso que a gente não precisa dessa parte aqui, só para vocês realmente saberem
como que faz a transformada inversa através do mesmo cálculo de integral imprópria, tá? E aqui utilizando um pouquinho mais de ferramentas de integração integral de linha, tá? Então, uma coisa que é um pouquinho mais difícil, é uma coisa que se vê em cálculo 4. Então, por isso que a gente não vai aqui explicitamente fazer essa conta, tá bom? Então, para isso que vocês precisam saber a tabela. Então, aqui um exemplo, tá, de uma transformada inversa é o seguinte. Vamos supor que a gente já tenha encontrado essa f zona de S aqui, igual a 1 sobre S vezes S mais 2. Então, aqui a gente percebe que essa fração, no denominador dela, a gente tem um produto. Então, a gente vai utilizar frações parciais para quebrar essa fração aqui em duas, né? Lembrando que aqui, nesse caso, tá, pessoal? Em cálculo 1, a gente tem várias formas de fazer a decomposição. E isso vai depender das raízes que estão no denominador. Se as raízes forem reais e distintas, é esse procedimento mais simples aqui, onde te quebra a quantidade de fatores que tem no produto no denominador, vai ser a quantidade de frações que a gente vai ter aqui. Mas, se as raízes forem iguais, reais e iguais, a gente tem um outro método de fatoração. E se as raízes forem complexas, a gente também tem um outro método para fazer essa separação. Então, eu indico vocês a pegarem o livro de cálculo 1 e darem uma olhada em todas essas fragmentações das frações parciais, tá bom? Senão vocês vão ficar também presos numa coisa que já era para ter aprendido anteriormente, tá bom? Mas não é um bicho de 7 cabeças, pessoal. É só relembrar mesmo e deixar num papelzinho lá como é que é feito. Só coloca assim as partes principais. E aí, de fato, é de boa aqui para fazer esse cálculo, tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá, 1 sobre S vezes S mais 2, a gente vai quebrar isso em duas frações, uma fração com S, outra fração com S mais 2. Como esses polinômios são de grau 1, em cima é de grau 0, só uma constante, A e B. E aí aqui você tem que fazer o seguinte, tirar MMC, fazer a igualdade dos denominadores e depois em cima vai ser uma igualdade de polinômios, tá? O que vai te resultar num sistema e a resolução desse sistema vão encontrar os coeficientes A e B. Então tem todo esse procedimento para vocês fazerem. Mas nesse caso aqui tem uma forma mais rápida, tá? Que é utilizando o limite. A gente chama isso aqui de n de s, por exemplo. Então, aqui nesse caso, o zero dessa função é zero mesmo. Então, vai ser o limite de s vezes esse n de s quando s tende a zero. Aí, você vai simplificar o s com s e aplica o s tendendo a zero, vai dar meio aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Quem é o zero desse denominador? É menos 2. Então, vai ser limite de S menos 2, vai dar S mais 2, vezes o N de S, quando S tende a menos 2. Então, quando você multiplica aqui S mais 2 com S mais 2, simplifica, vai ficar 1 sobre S. Quando S tende a menos 2, vai dar menos meio. Então, B é menos meio. Tá vendo? É bem rapidinho de fazer esse cálculo utilizando limite, tá? Isso só quando as raízes são reais e distintas, a gente consegue fazer esse procedimento, tá bom? Então, como todos os dois coeficientes tinham meio, ele tirou o meio em evidência, ficou essa parte aqui, 1 sobre S menos 1 sobre S mais 2. E aí, depois disso aqui, já é a parte que você já desmembrou as frações, já pode tranquilamente aplicar as transformadas, inversas. Eu não sei se eu pulei ou se está para frente, acho que está para frente. Mas aqui eu não falei, mas vou falar lá na frente, tá, pessoal? Lembra que a integral, ela tem várias propriedades. Então, o integral da soma é a soma das integrais, constante vezes função dentro da integral, a constante sai. Então, como essa transformada é uma integral, essas propriedades elas são herdadas, tá? Então, por exemplo, a transformada de uma constante vezes a função, a constante sai, tá? E a transformada da subtração aqui entre funções também vai ser a subtração das transformadas. Então, vai ficar a transformada desse menos a transformada desse outro carinha aqui, tá? Então, é bem simples, dá para conseguir compreender essas propriedades de transformada somente lembrando das propriedades de integral, porque apesar de ser uma integral imprópria, ainda é uma integral que você calcula, tá?
Então, beleza. Aqui você novamente, para calcular a transformada inversa, você vai ter que pegar a tabelinha lá. Então, aqui a pergunta é, qual é a transformada, aliás, qual é a função cuja transformada é 1 sobre S? Aí você vai lembrar lá, poxa, quando eu calculei a função f de t igual a t, deu a transformada 1 sobre S. Então, beleza, é t. Aliás, é 1 aqui, né, no caso. É 1, desfaça. É 1. E 1 sobre S mais 2. Ah, eu lembro que quando eu fiz a exponencial de menos a t, dava 1 sobre S mais A. Então, beleza. Então, esse daqui é exponencial de menos 2t, tá vendo? Então, a gente utiliza a tabelinha tanto para ir quanto para voltar. Beleza? Então, ficou aqui meio. Transformada inversa de 1 sobre S é 1. Menos a transformada inversa de 1 sobre S mais 2 e exponencial de menos 2t. E aqui já resolve a tua possível EDO, que isso daqui vai se transformar numa EDO já já, tá? Então, esse é o procedimento, pessoal. Ó, coloquei mais uma vez a tabelinha aqui para vocês perceberem que realmente ela é muito importante, tá bom? Então, aqui, a gente só vai estar lendo agora na transformada inversa, a gente vai estar lendo ela de trás para frente. Então, a transformada inversa de 1 sobre S é 1. Transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado é t. Transformada inversa de 1 sobre S elevado a n é t elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. Ômega sobre ômega ao quadrado mais S ao quadrado. Quem é a transformada inversa disso? É seno de ômega t, certo? E quem é a transformada inversa de 1 sobre S mais A? É a exponencial de menos AT. Lembra que isso daqui a gente ficou no exercício passado, eu pedi para vocês verificarem a situação do sinal, né? Mas realmente ele inverte, tá? Beleza. Então, aqui alguns outros exemplos, tá? Só para a gente perceber a importância da tabela, tá? Porque sem a fluência, vamos dizer assim, nessa tabela, vocês vão ficar presos no exercício, tá bom? Então, ó, calcular a transformada inversa da função f de s igual a 10 sobre 100 mais s ao quadrado. Então, isso daqui já é uma transformada conhecida, tá? E isso aqui vai ser o seno de 10t, tá? Que ela fica dessa forma. 10 sobre 10 ao quadrado mais s ao quadrado. A função inversa de 1 sobre s elevado a 30. É uma função, querendo ou não, polinomial. Ela tem essa estrutura aqui, t elevado a 29 sobre 29 fatorial. Então, tem que lembrar da tabelinha aqui para poder fazer essas continhas, tá? E aqui, novamente, coloquei, mais uma vez, a bendita da tabela, tá? Para vocês lembrarem aí. Transformada de 1 é 1 sobre s, transformada de t, 1 sobre s ao quadrado. Transformada do cosseno de AT é s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Seno de AT é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Aí tem aqui as funções exponenciais, tem esses produtos que eu acredito que seja interessante vocês darem uma olhada. As funções realmente que a gente não vai trabalhar, por enquanto, são as funções seno e cosseno hiperbólico, tá? Então, essas funções hiperbólicas aqui, por enquanto, elas ainda não vão estar dentro do nosso escopo de estudo, tá? Mas elas são bem simples, dá para vocês darem uma olhada. Utilizando a fórmula de Euler, e elevado a i θ é cosseno de θ mais i seno θ, e você consegue, então, descobrir quem é o seno e o cosseno através das funções exponenciais. E aí você chama, então, essas funções de cosseno hiperbólico e de seno hiperbólico, tá? Essas duas últimas aqui, pessoal, eu gostaria muito que vocês fizessem a continha da integral imprópria para ficar realmente na mente de vocês, porque algumas horas elas vão entrar também, tá? E se não lembrar dessa estrutura aqui, fica difícil sair também da EDO, tá? E no caso aqui, ó, t vezes cosseno de AT, como é que ela se desmembra aqui? E t vezes seno de AT, que fica dessa outra forma, tá bom? E as propriedades que eu acabei de falar anteriormente, né? Era para ter colocado logo no início, coloquei agora, mas não tem problema. A transformada da soma é a soma das transformadas. A transformada inversa da soma é a soma das transformadas inversas. Quando tem uma transformada de uma constante vezes a constante sai. Assim também como na transformada inversa, a constante sai. E aí tem algumas outras continhas aqui que talvez vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Esse sinalzinho aqui é de convolução. Então tem coisas assim que a gente não vai utilizar.
Por enquanto, as propriedades que a gente precisa saber é da linearidade da transformada de Laplace, tá? Que é da constante e da soma. O restante é mais assim, já mais específico, tá bom? Bem, a gente precisa, para fazer aí a resolução de EDOs, a gente precisa saber quanto que é a transformada de Laplace de uma função derivada. Para isso, a gente vai utilizar a própria definição de transformada, só que no lugar da função, a gente vai colocar a derivada da função, tá vendo? Então, quem é a transformada da derivada? Vai ser a integral imprópria da exponencial de menos st, f' de t dt. Então, isso aqui é a própria definição que a gente viu no primeiro vídeo, né, sobre transformada de Laplace. E aqui a gente percebe que tem duas funções de t se multiplicando, então a gente vai utilizar a integração por partes. Só que vai usar a integração por partes de forma que a gente consiga se livrar dessa derivada. Então, a função u vai ser a exponencial de menos st, e o dv vai ser f' de t dt, tá vendo? Essa última parte que eu acabei de falar, o dv igual a f' de t dt, quando a gente integra dos dois lados, integral de dv é o próprio v, integral da derivada é a própria função. Então, quando a gente faz isso, a gente se livra dessa derivada aqui no meio. Então, aí você vai utilizar a integração por partes mesmo, tá? Vai ficar u vezes v, no caso aqui o v é a própria função, né, por causa do teorema fundamental do cálculo, menos integral de v du, tá vendo? Então, aqui, vocês conseguem calmamente aqui, se vocês quiserem fazer pausadamente, fazer a integração por parte dessa forma que eu estou falando para vocês, vai dar certinho, tá? Aí, você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Vai resolver essa outra... aliás, essa daqui, olha, lembra que essa integral é em t, o s é constante. Então, o menos s sai, com esse menos aqui vai ficar mais. E essa integral que ficou aqui dentro, olha, percebo que ela é exatamente a definição da transformada da função, da f de t. Então, por isso que ficou assim, ó, s vezes a transformada de f de t. E aqui, nesse caso, quando a gente aplicar o teorema fundamental do cálculo, essa função, ela é exponencial, mas tem um negativo aqui. Então, ela é 1 sobre exponencial de st. Quando o t tende a infinito, você vai pegar 1 e dividir para infinitas coisas. Então, dá zero, né, praticamente. Então, é por isso que essa primeira parte soma e fica só quando t for igual a zero. Quando t for igual a zero, aqui vai dar 1 e aqui vai ficar f de zero. Ou seja, a transformada da derivada ela vai ficar dependendo de uma certa forma da transformada da função vezes o s, mais, nesse caso, menos, né, uma condição inicial. Isso tudo porque a gente começou com a integral no zero, né? Lembra? De zero até infinito. Então, você sempre vai ficar preso a essa condição inicial aqui, ó. Por isso que a gente sempre trabalha com problemas de valores iniciais, que é uma EDO, mais as condições iniciais para que a gente consiga fugir desse cara aqui, ó. Senão a gente não conseguiria também resolver essa EDO, tá? Bem, e para as derivadas seguintes, a gente vai fazer sempre o mesmo modelo, tá, pessoal? Vocês podem novamente utilizar aqui a transformada da segunda derivada. Vai ser integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f duas linhas de t. Vai usar a integração por partes duas vezes, tá? Você pode fazer aí no caderno para você verificar. E aí você vai chegar nessa estrutura aqui. Ou, nesse outro caso, como no livro eu peguei aqui, né? Ele utilizou a própria estrutura da transformada da primeira derivada e só substituiu a primeira derivada pela segunda derivada. Então, vai ficar s vezes a transformada da primeira derivada menos a derivada no ponto zero. Certo? Pode ver que é a mesma estrutura, tá? A transformada da derivada deu s vezes a transformada da f menos f de zero. Certo? Então, foi isso que ele fez. E aqui, se vocês perceberem, a transformada, ela diminui uma linhazinha aqui, ó. Transformada da função. E era a transformada da derivada aqui, tá? Beleza? Então, ele vai só substituindo duas vezes, né, na verdade. Primeiro, isso aqui é s vezes a transformada da primeira derivada menos uma condição inicial para a derivada no ponto zero.
Mas quem é a transformada da derivada? Novamente utilizou a mesma equaçãozinha que a gente viu anteriormente. É S vezes a transformada da F menos a condição inicial no zero da F. E aí foi arrumando e chegou nessa estrutura aqui, ó. S ao quadrado, transformada de F, menos S vezes a condição inicial no zero, menos a derivada da condição no ponto zero, certo? A ideia é que quando você aumenta a ordem da derivada, você sempre fica com um resíduozinho que vai depender das derivadas anteriores, tá? Então, se fosse a transformada da terceira derivada aqui, você ia ficar com resíduo na segunda derivada, no ponto zero, da primeira e da própria função. Sempre dessa forma. E aí, fazendo isso, muitas vezes, a gente percebe que isso aqui tem alguma coisa que está parecida, né? Então, a gente tem essa forma aqui de série, né, para representar a transformada da derivada. Então, aqui, ó, transformada da derivada enésima da função vai ser S elevado a n vezes a transformada de f, menos S elevado a n menos 1 f de 0, menos S elevado a n menos 2 f de 0, até chegar no f n menos 1 de 0, certo? Então, vai ter sempre essa estrutura aqui que vocês infelizmente, vão ter que memorizar. Lembrando que se as condições iniciais forem todas nulas, a gente consegue eliminar esse resíduo aqui, vai ficar somente com essa parte aqui, que vai dar menos trabalho, tá? Bem, então, só novamente, né, frisando que essa propriedade ela vale para qualquer derivada da função, tá? A transformada da derivada ela vai seguir essa ordemzinha aqui, tá bom? Essa sériezinha, você pode substituir o n aqui, ó, pro valor da derivada. Então, se for derivada segunda, vale aquilo lá. Derivada terceira, você substitui. E assim, para qualquer ordem, a gente consegue, então, verificar essa estruturazinha aqui, dependendo das condições iniciais anteriores à derivada enésima, aqui no caso, né? Vai ficar dependendo até da derivada n menos 1 aqui, certo? Aqui ele só substitui aqui o n igual a 2, se vocês tiverem dúvida, tá? Coloca o n igual a 2 aqui, vai ficar, ó, s ao quadrado, uma função de s, menos s elevado a 2 menos 1 dá s elevado a 1, que é o próprio s, vezes o y de 0, menos s elevado a 2 menos 2, que dá s elevado a 0, que dá 1, menos, nesse caso, menos aqui, o y' de 0, ele chamou de y' de 0. Tá aí. Certo? Então, é bem fácil você verificar essas condições das transformadas das derivadas, tá? Da função. Bem, onde que a gente vai usar tudo isso, né? A gente vai usar tudo isso numa EDO. Na verdade, num problema de valor inicial, certo? Então, a gente tem aqui uma EDO de primeira ordem, né? Essa EDOzinha aqui, ó, y' mais y igual a e elevado a menos t. A gente tem uma condição inicial aqui, que é o y de 0 igual a 5, e a gente vai resolver utilizando transformada de Laplace, tá? Então, o primeiro passo, aplica a transformada em tudo aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Vai usar as propriedades da transformada, né? Transformada da soma é a soma das transformadas. Aqui, desse outro lado, a transformada da exponencial de menos t é 1 sobre s menos 1, que no caso vai dar s mais 1, tá? E aqui você vai ter que substituir. Quem é aí transformada da derivada? É s vezes y de s menos y de 0, mais... Ai, meu Deus, fui pra frente. Quem é L de y? É y de s. Igual a 1 sobre s mais 1. Tá aqui. Então, tá aqui a minha estrutura, tá? Substitui as condições iniciais. Ele chamou inicialmente que o y de 0 é 5. Tá aqui, ó. Então, ele só substituiu o y de 0 igual a 5 e isolou tudo que tem y de s para um lado e que não tem para o outro. Então, passou esse menos 5 lá para o outro lado. Aqui tirou em evidência o y de s, ó, tá? E depois isola o y de s mesmo, tá? E ficou essa estruturazinha aqui, já no esquema de frações parciais. Então, por isso que tem que lembrar das frações parciais, tá? Agora, a gente tem que relembrar quem são essas funções que dão essas transformadas aqui, ó. Então, na verdade, a gente está pegando a transformada inversa de tudo aqui. A transformada de y de s volta para y de t.
a transformada inversa de 1 sobre S mais 1 ao quadrado, ela é essa funçãozinha que eu coloquei na tabela para vocês fazerem, ó. Essas duas aqui, tá vendo? Elas são importantes. Então, ela é, na verdade, t vezes e elevado a menos t, tá vendo? Ela tem essa estrutura aqui. E então aqui vai ficar t vezes e elevado a menos t mais 5 vezes a transformada de 1 sobre S mais 1, que é a exponencial de menos t, tá vendo? E daqui só tira em evidência o elevado a menos t e tá aqui a nossa resposta, então, nossa função que vai satisfazer essa EDO com essa condição inicial. Beleza? Ela é bem rápida também na resolução. Vamos pegar aqui esse problema de valor inicial de segunda ordem, né? Nós temos essa EDO zona aqui de segunda ordem, e aí nós temos que ter duas condições iniciais, para a função y e para a função derivada, né? Sempre anteriores à ordem aqui. Senão não dá para resolver, tá? Aplica a transformada de Laplace. Aplicou em tudo, aplicou a linearidade da transformada, as constantes saem, e aí você vai relembrar novamente. Oh, meu Deus. Quanto que é a transformada da segunda derivada? S ao quadrado y de S menos y no zero de S, né? Y0 de S, Y0 é 1, então ficou 1 vezes S, menos Y' de 0, né? Lembra? Tem que jogar lá naquela sequenciazinha, naquela sériezinha para desenvolver aqui a transformada da derivada, segunda derivada. E o Y' de 0 é 3, então substituiu aqui, ó. Menos, duas vezes, transformada da primeira derivada. É S vezes Y de S menos Y de 0. Y de 0 é 1. Só substituiu. Menos 3 vezes a transformada de Y, que é Y de S. Igual a transformada de 6 ESP de T. O 6 sai. Transformada da exponencial é 1 sobre S menos 1. Aqui é só algébra. Aí depois disso aqui, pessoal, depois que a gente aplicou a transformada, isso vai cair numa equaçãozinha algébrica, né? Então aqui a gente tem que fazer as continhas, né? Aqui você vai fazer toda essa multiplicação, vai pegar tudo que tem y de s e deixar de um lado, que não tem vai para o outro, vai tirando MMC e vai organizando. Depois que você organizar tudo, ficou nessa história aqui, ó, que é a soma de frações parciais. Aí, esse primeiro pedaço, a primeira fração aqui, as raízes são todas reais e distintas, então dá para aplicar aquele procedimento que a gente viu anteriormente. Então, vai ficar A sobre S menos 1, mais Bzão sobre S mais 1, mais Czão sobre S menos 3. Tudo isso vezes 6 lá fora. Aqui também, raízes reais e distintas. Então, isso aqui vai ficar um D sobre S mais 1, mais E sobre S menos 3. Achou as constantes, somou os termos repetidos, porque aqui ó, a gente tem S menos 1 aqui também, aqui tem S mais 1, aqui também tem S mais 1, então dá para colocar em evidência, né? O S menos 3 também. E aí você vai decompondo aqui nas frações parciais e ficou esse resultado aqui grande. Agora você aplica a transformada inversa. Transformada inversa de Y de S é Y de T. E aqui a transformada inversa dessa função vezes a constante sai, transformada inversa de 1 sobre S menos 1 exponencial de T, mais 3/4, 1 sobre S mais 1, quem é a transformada, aliás, qual é a função cuja transformada inversa é essa daqui, é exponencial de menos T, mais 7/4, quem é a função cuja transformada é 1 sobre S menos 3, exponencial de 3t. Então, aqui você já resolve, final de papo, já conseguiu, então, a função que vai satisfazer a tua EDO de segunda ordem com essas condições iniciais. Então, pelo que vocês já puderam observar, a gente precisa muito da parte de frações parciais e também da tabelinha. Então, a tabela ela vai servir para a gente ir, né, primeiro calcular a transformada direta e depois calcula a transformada inversa, para voltar para a solução mesmo da EDO. Beleza, gente? As referências continuam sendo as mesmas, tá? Se vocês tiverem outro material, vocês podem consultar também.
Mas essa apostila aqui, ela tem alguma coisa sobre transformada inversa. E esse aqui ele já é mais completo, porque ele é um livro, né? Ele já tem também resolução. E as aplicações também, que eu acho que alguns de vocês já até pegaram para verificar algumas aplicações aí também, utilizando transformada de Laplace. Agora que vocês já têm esse roteiro para seguir aí, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês realmente consigam construir a tabela, fiquem amigos da tabela, porque a gente precisa ir e voltar nessa tabela para resolver as equações, tá? E o bom da transformada de Laplace é que você consegue resolver esses problemas de valores iniciais envolvendo EDOs de qualquer ordem, né? Como vocês puderam verificar. Então, a gente tinha visto na primeira parte do curso somente vários modelos para resolver equações diferenciais de primeira ordem, e esse aqui ele já te dá um arsenal maior, né? Porque você pode resolver várias EDOs de várias ordens, só tendo a bagagem, vamos dizer assim, da tabelinha, certo? Então, bons estudos para vocês. Mais tarde eu passo uma lista, tá bom? Que é a última lista, depois só é prova. E aí vocês vão fazer utilizando as transformadas de Laplace, sejam elas diretas, inversas ou também na resolução de equações diferenciais ordinárias, tá bom, querido? Obrigada.